junte-se a nós, a tribo, junte-se a nós. Junte-se a nós, a tribo, junte-se a nós. Junte-se a nós, a tribo, junte-se a Hello! Hello! Boa noite, boa noite! Boa noite, manas. Tudo bem por aí? Vamos que vamos, né? Sabadão, aí, 8 horas, um papo super legal hoje, né? E é isso aí, gente. Vamos que eu tô curiosa aí pra... Eu também tô curiosíssima para esse assunto. Hoje é sábado, que eu tô marcosa generosa. Vice, é o codinome dela, tá? Agora eu tô nome é de Amargosa Generosa, agora é o nome dela. Agora tem um novo codinome. Boa noite, todo mundo. Boa noite, meus queridos desplugados, desplugadas. Estejam e sejam sempre muito bem-vindos no nosso humilde canal, na nossa humilde residência, tá? Obrigada por vocês estarem aqui ao vivo. Deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Quem não está ao vivo, obrigada por assistir depois. E depois. Sejam sempre bem-vindos e cordiais. Hoje nós temos uma convidada nova. Eu também não conhecia. Quem falou dela, quem indicou ela foi o grego Eustáquio Andreas Patunas. E depois eu conto uma história engraçada, que eu era para ter contado no dia que o grego veio, né? Mas eu esqueci, que eu estava impactada com o convidado. E então vou trazer para vocês uma menina muito fofa, chamar de menina, porque é a menina, muito fofa, é uma profissional muito gentil, muito carinhosa. Então, vem aqui, e ela tem nome de artista, gente. Juliana Paz, vem pra cá, Ju. Boa noite, muito bem-vinda. Bem-vinda! Mais uma desplugada, né? Vamos que vamos. Boa noite, meninos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo espaço, pelo convite, a indicação do grego Eustáquio. E a conversa com a Hilde foi assim impactante. Foi, eu acho que 3 minutos e a gente já se, se plugou. É isso. Sai. Ju, Então, conta aí como é que você chegou nesse projeto. Você tem um projeto da consciência do divórcio energético, né? Conta pra gente como é que foi essa tua trajetória. Onde é que você atende, onde é que você está, e como você chegou nesse projeto da consciência. Fala sobre esse teu caminhar. Vamos lá. Então, gente, eu sou psicoterapeuta holística, né? Tem 5 anos que eu entrei nessa barca por conta de uma necessidade minha de autoconhecimento, que eu simplesmente buguei numa transição aí de carreira que eu precisava fazer e não estava entendendo nada, por que que eu não estava conseguindo. E aí entrei, o bichinho do autoconhecimento me picou há alguns anos atrás, e aí é um caminho sem volta, né? Então, a gente vai buscando informações. Eu acredito que a maioria das pessoas, assim como eu, fica muito curiosa naquela questão da lei da atração, né? Como que isso funciona, né? É um assunto muito místico e todo mundo assim tem muito interesse em saber. Eu sou campograndense, eu sou lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vivi a minha vida inteira lá, salvo que nesse meio do caminho, né, eu senti uma necessidade extrema de fazer uma mudança na minha vida. E aí olhei para o globo terrestre e falei, não, se eu for para fazer o que eu quero fazer, é uma coisa que foi meio que intuitivo, né? Eu vim aqui para Floripa. Então, entre idas e vindas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
eu estou morando agora aqui em Florianópolis. E aqui é a Ilha da Magia, né? Então, eu tinha essa vontade, né, do meu espírito, da minha alma, além da questão de se aventurar, lógico, né? Está assim, conectada com a energia. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós temos também, mas eu precisava de algo novo, né, na minha vida. E aí a ideia de vir para Floripa e começar aqui uma nova história caiu como luva. Eu acredito assim que isso faz parte um pouco da minha história, porque eu conheci Florianópolis quando eu tinha 10 anos e nunca mais esse local saiu da minha cabeça. E quando veio esse boom interno de fazer essa mudança, para onde que eu vou? Florianópolis. E cá estamos, né? E aqui tem uma psicosfera bem que favorece, né, essas questões de autoconhecimento, dessa questão energética, que é muito comum. O bairro onde eu estou, você vai numa esquina, sempre tem um local que vende incenso, uma coisa louca aqui na Ilha da Magia, né? Então, eu encontrei toda essa psicosfera aqui em Floripa. E está sendo, assim, uma experiência bem legal, eu tenho muita história para contar já. E o divórcio energético entrou na minha vida também nesse caminho, né? Nós não sabemos, eu não sei de nada, gente. Primeiro que é bom eu estar falando aqui hoje que eu não sei absolutamente nada, né? Então a gente vai buscando algumas informações, você vai tendo pistas do seu eu e da sua história. Aí você quer saber o que tem de errado com você, né? Porque o de certo a gente se vangloria, tal, mas o que tem de errado, né? Por que determinadas coisas que a gente quer realizar na vida da gente, a gente não consegue, né? Dar um passo diferente, ter uma informação que seja diferente na nossa mente, e a gente muitas vezes se trava. E isso me incomodou muito. E o divórcio energético, essa palavra divórcio energético veio através de uma terapeuta, onde nós estávamos num grupo lá em Campo Grande, praticando ayahuasca, né, no ritual da ayahuasca, e ela me falou, enfim, eu estava num momento que eu estava precisando colocar ponto final energeticamente, pessoalmente, num relacionamento de uma pessoa que já tinha falecido, inclusive, e ela me falou disso. Mas você já fez um divórcio energético? Divórcio energético? Que é isso, né? E aí, gente, eu fui para a internet, fui lá no Google, fui lá buscar um monte de informação, um monte de meditação e tal, tal. Só que nessa época, eu já era ressoante com o professor Hélio Couto. Eu faço a RH, né, com ele, eu, na verdade, entrei nesse caminho do autoconhecimento justamente por conta das palestras do professor Hélio, que na época me pronto atendeu, eu tive a necessidade de fazer uma cirurgia, e eu estava com muito medo de morrer, estava mesmo, e nessa época, meu irmão mais novo me apresentou o professor Hélio Couto, né, e como eu não sabia direito do que ia acontecer, na verdade, eu passei por uma cirurgia de alto risco, né? Então, eu solicitei ajuda para ele, e foi quando ele começou a me atender, como ele faz com todo mundo, com aquele CDzinho, tal, da ressonância, né? E de lá para cá, gente, tem sido assim uma experiência magnífica, né? Passei a RH para os meus filhos, né? Um beijo para vocês, se estiverem aí online assistindo a E Mames. faz quanto tempo que você é ressonante, ô, Juliana? 10 anos. 10 Esse ano anos. completo. 10 Uhum. anos. Eu estou na 19ª onda.
Mas você me fala assim, porque o professor fala, né, que o objetivo da ressonância é a iluminação. Você pergunta para mim se eu já me iluminei? Não, eu sou muito resistente. Mas eu acho que quando a pessoa se iluminar, não tá mais aqui, não, viu? Então, assim, eu cheguei a essa conclusão. É uma coisa meio impossível. É um campo que, quanto mais você entra nele, você se convence que você está muito longe ainda, né? Muito longe Uhum. ainda. E aí, ele nos instrui, né? E fala, quando você quer saber sobre o assunto, vai a fundo para você entender o máximo que você puder, claro que não vai ser a verdade absoluta, porque eu acho que me apresente quem encontrou essa verdade absoluta, né? E eu mergulhei, né? Só que esse que foi o grande detalhe. Eu mergulhei para entender um processo, só que o processo começou a acontecer na minha vida. Então, foram catarses em cima de catarses, e aí, para eu juntar as peças desse quebra-cabeça, realizar algumas coisas em mim, ainda continuo. Se você me perguntar se eu faço divórcio energético, quase sempre, porque é uma limpeza, né, gente? Então, eu vou explicar para vocês como que funciona essa dinâmica, mas é basicamente assim: é uma limpeza que você mesmo precisa fazer toda vez que você toma consciência. Sabe aquele clique e fala, puxa, lembrei de tal coisa, tal situação, com alguém que passou na minha vida, e aí você, como eu já estou nessa barca, meio que o cérebro vai assim, meio que no automático, né? Não, não Você já automático. faz o processo do divórcio energético e já vai para o próximo nível, e vai camadas e camadas, gente, é um processo que assim não tem fim, né? Só quem está nesse caminho que vai entender. É basicamente como a questão do Ho'oponopono, que o Joe Vitale fala para a gente sempre, né? Tem que limpar sempre as memórias, tal, porque é isso, né? Nós carregamos memórias, e memórias que algum tempo já nos favoreceu e hoje não favorece tanto, porque você imagina assim, você está subindo uma montanha, você está com uma mochila pesadona, e tem hora que você tem que falar, putz, tem que deixar alguma coisa para trás, né? E é isso que é o lance, você ir deixando emocionalmente, porque você não vai ficar desmemoriado, né? Claro que não. Mas você vai tirando as emoções daquelas situações e a vida vai ficando mais leve, você vai conseguindo ir para o próximo passo que você precisa, né? No caso dos relacionamentos. É uma coisa assim que nós temos na nossa memória, que os relacionamentos eles precisam ser eternos, que todo mundo que está na nossa vida, na nossa infância, sabe, na nossa adolescência, nos primeiros anos da nossa maturidade, tem que ficar para sempre. E não é bem assim, né? Porque nós não somos as mesmas pessoas, né? De que nós fomos enquanto crianças, adolescentes, na maturidade que seja, todo dia nós mudamos. E energeticamente também, né? E de repente você carregar energias que basicamente muitas vezes não são suas, vai deixando aquele peso, né, no caminho. E isso dificulta a nossa vida. Então, o que eu entendo? Imagina assim, quando você precisa, sei lá, apertar um parafuso e você, nós somos mulheres, a gente vai lá pegar uma faquinha e não é a ferramenta certa para apertar aquele parafuso, certo? Então fica mais difícil. Então, quando você encontra uma ferramenta que te é útil pra caramba, quando você faz e tem os efeitos desses procedimentos, dessa decisão que você toma de praticar o divórcio energético, é como se você fizesse assim, puxa, isso aqui vai me ser útil daqui para frente, porque é assim que funciona. As pessoas têm resistência em entender
que nós somos energia. Sabe, no nosso que por mais na fisicalidade que nós estejamos, nós somos energia e carregamos energias e retroalimentamos energias o tempo todo. E É uma você troca constante, né? Que você troca com o outro o tempo todo, né? o tempo todo. E você utilizar uma ferramenta que vai te favorecer para que você leve a sua vida com mais leveza, conforme a gente estava conversando, e você obtenha resultados que você tanto deseja na sua vida, com uma ferramenta, ela é extremamente útil, né? Em última instância, assim, falando. Então, o que eu fiz? Como eu entrei nessa questão da holística, por uma questão de autoconhecimento, você vai falando, eureka, né? Eu descobri o Brasil. E qual que é a nossa tendência? Passar isso para, porque o negócio é tão legal e funciona tão bem e te faz bem que você acaba encontrando aí utilidade repassando essas informações para frente, né? Porque é esse eu acho que esse é o sentido que a vida tem. O que você faz com esse tanto de informação que você adquire, né? Tanta experiência que você passa, no meu caso, eu coloquei então a minha vida à disposição de caminhar o caminho das pedras para entender o processo e eu vou fazer o quê com isso? Passar para frente, que é o mínimo, né? De quem está ali no nosso redor, as pessoas. E, para minha surpresa, essa questão do divórcio energético, eu tenho atendido pessoas aqui em Floripa, online. Para quem está aqui em Floripa, eu atendo pessoalmente, o negócio está aumentando, né? E a minha ideia é essa: participar em lives como a de vocês, para divulgar isso para o máximo de pessoas possível, porque os resultados vocês não imaginam. É assim, Deixa eu. Eu queria fazer só uma pergunta, até para quem está assistindo e ainda não está familiarizado com esse termo divórcio energético. Muita gente tem um pouco de receio quando a gente fala de divórcio energético, porque a pessoa acha, eu tenho um parceiro agora, né? Ou eu tenho uma questão com a minha mãe, eu preciso fazer. A gente fala, vamos fazer um divórcio energético, né? E a pessoa fica com receio, achando que quando você vai fazer o divórcio energético, você vai estar eliminando a pessoa da sua vida ou vai estar cortando sentimentos, né? Acho que a maioria das pessoas que tem um pouco de receio com o divórcio energético é que a palavra, né, o divórcio, né, o corte energético, dá a impressão de que a pessoa vai sair, né, e é legal você deixar isso claro, né, que o divórcio energético ele é uma limpeza, né, da sua relação com a pessoa, não quer dizer que vai afetar o seu sentimento por ela, nem o dela por você, né, o sentimento a gente não corta, né. sabe o que acontece, Shirley? Nós temos muito forte no nosso subconsciente, quando a gente fala de divórcio energético, realmente remete a uma separação de pessoas fisicamente. E o que acontece? Nós temos é muito forte no nosso subconsciente a questão do relacionamento, da posse sobre a outra pessoa, a forma da gente amar. Então, isso é muito sério. Em última instância, a gente precisa entender e, geralmente, quem busca esse tipo de trabalho como o meu é uma pessoa que já entendeu que não é só matéria, que existe a tal da energia com ela. E sim, tá? Já chegou pessoas aqui, porque além do divórcio energético, eu atendo com a mesa radiônica, né? A mesa psiônica. E eu trabalho com radiestesia. E quando a gente toca nesse assunto, olha, você vê que a pessoa literalmente já está distante fisicamente, né, da outra, já tem algum tempo, e só falta aquele passo que ela precisa dar para realmente ela se libertar de si mesma, desses sentimentos, né, mais densos, que é justamente a questão do apego, né?
Nós vamos chegar lá. E, mais sério ainda, sair desse nível que nós, e a maioria do planeta Terra, se encontra, que é no segundo degrau. Eu gosto bastante de falar sobre aquela pirâmide de Maslow, sabe? Maslow, né? Que Uhum. não se mete com os vizinhos, só os cachorrinhos, tá tudo certo. A maioria da população do planeta Terra está lá na base da pirâmide, Primeiro degrau. né? Uhum. Primeiro degrau de Maslow, que ele fala. Na subsistência, de ter um teto para morar, segurança, enfim. Daí resolveu essa questão, pula para a questão dos relacionamentos, e, gente, é impactante como nós estamos presos nesse segundo degrau, justamente que é a questão dos relacionamentos interpessoais e a questão sexual. E nós não rompemos e não passamos para a terceira, que seria o poder, autoconhecimento, aí vem a espiritualidade, enfim. Mas é muito sério isso. E analisando essas questões, que é inclusive onde entra a questão do divórcio energético, a quem favorece que todos nós fiquemos, né, nesse segundo degrau. Existe todo assim, um esquema muito bem montado, né, para que nós fiquemos nessa questão. Você vê a música, a mídia, tudo evoca para que as pessoas não subam para a questão do poder, seria o poder pessoal, né? Então, essa é a base dos meus argumentos, né? Aí que eu comecei a entender, para gente, e pior, né? Eu falava, poxa, eu estou aqui presa nesse degrau, não consigo subir para o próximo, porque a gente precisa, né? Uma hora da vida a gente tem que crescer, a gente tem que deixar de ser menina para virar mulher, a gente precisa deixar de ser menino para virar homem, né? E quando que isso acontece? Quando a gente realmente consegue passar esses degraus, né? E se tornar aí, quem sabe, realmente praticar a humanidade, né? Aquilo que nós viemos fazer. E é exatamente aí que está intrínseco a grande pergunta, né? Nós nunca fazemos aquelas perguntas: onde que eu estou? Para onde que eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é a minha missão de vida? E essas questões começaram a me intrigar bastante, né? E aí você usa um GPS, né? Poxa, mas aonde é que eu estou? A primeira vez que me apresentaram, que eu vi numa palestra, né? A questão da pirâmide de Maslow, eu fiquei assim, meu Deus, né? E nós que entendemos que a reencarnação é fato, que existe, aí eu fiquei pensando, meu Deus, quantas encarnações, quantas vidas será, né? Que eu estou aqui presa. E o professor L. Couto, ele fala muito, né, da pirâmide de Maslow, né? Porque eu acho que quase em todas as palestras dele, né? É uma pirâmide usada em tudo, né? Na mídia, principalmente na questão publicitária, que nos remete ao consumismo, à nossa forma de vida, nosso estilo de vida, e nos mantém ali alienados, de fato, aonde estamos, né? E você vê que existem pessoas que estão nesse nível aí, e eu me incluo nisso, tá? Há muitos anos, né? Por isso que eu falo sobre a ferramenta que eu descobri. Falei, gente, eureka isso aí, porque você realmente fica preso, seja no seu âmbito familiar, seja no seu âmbito religioso, no âmbito profissional. Gente, quando que o divórcio energético ele é, inclusive, útil para a questão profissional. Eu falei, gente, eu acho que eu descobri a América, porque isso. Às vezes tem pessoas que passam com oportunidades, passando pela vida e não conseguem, de repente, subir de cargo,
sabe, não conseguem ter uma expansão na área profissional, justamente porque lá uma vez ficou ali preso energeticamente no primeiro emprego que teve, e, sabe, as questões dos contratos. Então, eu fui além ali para entender tudo que está atrelado à questão do divórcio energético, dos relacionamentos, né? Por que que nós atraímos determinadas situações, determinadas pessoas? Ah, tá. Aí eu consigo me desvencilhar de um relacionamento, de um emprego, de, sei lá, e dali a pouco eu tô na mesma situação, só mudou os personagens, os rostos, mas as circunstâncias são as mesmas, né? E isso me intrigou bastante também, né? E aí eu entendi, falei, gente, tem alguma coisa aí além. Por quê? Poxa, eu já fiz o tal do divórcio energético, eu já entendi como é que funciona, fui lá no YouTube, fiz a meditação e tá, fiz. Mas as circunstâncias, elas continuam sendo repetidas, né? E é exatamente aí nesse ponto que entra o estudo da consciência do divórcio energético, tal que essa consciência, inclusive, ela veio para mim em uma onda com o professor Hélio Couto, eu pedi. Então, eu fiz esse download. É assim, gente, todos os dias eu falo, mais uma ficha cai, mais uma ficha cai. E isso eu acredito que vai ser constante, porque a gente vai trocando histórias, né, com todo mundo que a gente atende, que, né, as pessoas acabam desabafando. Então, a gente tem as anamneses na psicoterapia, né, e você vai entendendo um pouco mais desse processo, né? Isso tudo está atrelado à forma e o condicionamento que nós tivemos lá na primeira infância, quais foram as informações que nós recebemos, né? E eu achei assim bárbaro. Eu falei, puxa, por que eu não sabia disso? Por quê? Todas as informações que é projetado no nosso subconsciente enquanto criança, dos 0 aos 7 anos, é aquilo que vai ser reproduzido na sua vida, né? Ou nos primeiros anos da adolescência também. Isso repercute assim, ó, na sua vida inteira. E muitas vezes você não é responsável pelas informações, mas elas foram introduzidas no seu subconsciente. E é assim que funciona. E o divórcio energético, o que é? Né? Vamos falar o que se trata o divórcio energético. Existe uma modalidade de terapia que chama Theta Healing, né? Baseado aí nas meditações, onde você vai diminuindo as ondas cerebrais, para que você dê os comandos, você mesmo vai dando os comandos para o seu subconsciente para ir limpando, né? Todas as questões de trauma, bloqueio, que você já entendeu que você pode ter, né? Como foi no meu caso. Qual era o meu bloqueio, né? Por que eu não conseguia fazer aquela transição de carreira? Por que aquelas informações não entravam na minha cabeça, aquelas informações novas? Porque eu vou responder para você. Porque o meu grau de codependência era tão grande, com todos os relacionamentos que eu tinha, que não me possibilitava. Então, eu descobri que o nosso cérebro, ele existe a neuroplasticidade, então eu fui remodelando o meu cérebro, né? Então, eu comecei a fazer essas limpezas para que novas informações viessem, né, na minha vida, da forma para me favorecer da forma como eu gostaria, né? E voltando à questão da criança, né, onde você insere toda uma programação boa ou ruim na mente de uma pessoa, dos 0 aos 7 anos, agora você imagina o volume de informações que entra, né, na nossa mente, através de círculos dos quais a gente está inserido, familiar,
religioso, enfim, nós realmente acatamos, né, muitas informações que vêm embutidas aí na nossa vida. E o divórcio energético, ele é o que se trata? Então, falando do Theta Healing, nós entramos em uma meditação, diminuímos as ondas cerebrais e damos um comando para refazer essas memórias que basicamente a gente tem. Só que, e mais? Quando nós temos uma situação onde eu tenho um relacionamento significativo com alguém, não importa a área que seja, profissional, familiar, afetivo, né? Não importa. E no momento onde houve um rompimento abrupto, né? Sem eu estar esperando, ou então aquilo aconteceu, me causou dor. Então a pessoa foi para um lado, eu fui para um outro, houve uma separação. Então, naquele momento da separação, há uma questão que no Theta Healing se fala de desfragmentação de alma, né? E aí a gente entra na questão energética, onde parte das nossas energias vão com essa pessoa, né? E nós também ficamos com parte daquela energia da outra pessoa que nós nos relacionamos. Tudo isso vinculado num cordão, né, que é formado. Bom, aí eu vou falar à luz da física quântica, né? É o emaranhamento dos elétrons, né? Esse cordão, né? Que a gente fala, imagina. Mas uma vez que eles se cruzaram, eles se emaranharam, aqueles elétrons, nunca mais eles se rompem. Então, quando você fala assim, eu vou me separar energeticamente, eu vou fazer um divórcio energético de alguém. Gente, primeira coisa, não há essa possibilidade na física. Então, você nunca mais vai se separar daquela pessoa. Por quê? Olha só, vocês estão emaranhados. Houve ali uma ligação. Isso já foi comprovado pela ciência, tá? Tudo que eu fizer com o spin de uma pessoa, do elétron, vamos supor que ele está girando para a direita, o outro correspondente em qualquer lugar do espaço-tempo também vai estar girando para a direita. Por isso que o divórcio energético, ele, na verdade, ele é um ato de amor. É aquele amor que nós não estamos acostumados a fazer, porque o nosso amor é baseado na posse. E o divórcio energético, ele vem mostrar que só quem ama pode fazer um divórcio energético. Por quê? A partir do momento que eu mexo na rotação de um elétron que está emaranhado com o outro automaticamente responde na mesma hora em tempo quântico. Então, veja, se esse cordão desse relacionamento ele foi formado e está sendo retroalimentado, eu mando dor, a pessoa corresponde com um sentimento de rejeição, vamos dizer, né? Nos rompimentos, muitas vezes tem dor, humilhação, tem traição, tem, nossa, tantos sentimentos ruins que vai estar sendo retroalimentado. Então, toda vez que no meu campo eu penso naquela pessoa, eu emito uma onda em direção a ela, ela automaticamente me rebate aquilo. Isso é inconsciente, tá? Então, o que acontece? Esse cordão ele é retroalimentado dessas energias. Quando é benéfico, ótimo para os dois, porque tudo que acontecer no meu campo eletromagnético ali para frente, em algum momento aquela pessoa vai ser afetada também. Por quê? Porque nós nos emaranhamos em algum tempo. Porém, se nesse cordão, se nesse emaranhamento, há essa retroalimentação de energias ruins, que é o que geralmente acontece numa ruptura de um relacionamento, seja ele em qualquer natureza, mas os mais significativos, geralmente, são os afetivos, os familiares, né? Então, houve aquele rompimento. Doeu pra caramba, tive decepção, frustração,
traição, que também é muito comum, fica sendo retroalimentado, porque toda a energia que eu emito, em algum momento, aquilo vai retornar para mim, né? Então, o que eu faço com isso? Tendo consciência dessas questões, eu consigo também, em meditação, diminuindo as ondas cerebrais, para que eu mesma, olha só, então eu não vou falar de cura emocional, eu vou falar de autocura emocional, porque quando eu tenho a consciência, por isso que eu bato nesse martelo, não adianta você ir lá só fazer um banho, né? Alguém te emite uma luz, que é isso que acontece com o elétrico, um foto de luz, quando entra num elétron, ele dá um salto quântico que vai para a próxima órbita, né, ali do átomo e tal. É isso que acontece muitas vezes quando nós recebemos de fora um fóton de luz, né? Nós recebemos aquele banho energético, mas se eu não alterar a minha consciência e procurar entender por que eu ajo daquela forma, quais são as informações que o meu campo elétrico, magnético, minha mente emite, é um campo elétrico. E o meu magnético, que é o meu coração, que eu estou sentindo, ele retém, né? Então, essa questão do que eu penso, do que eu sinto, do que eu ajo, isso é a minha assinatura vibracional. E dentro do meu campo eletromagnético, todos nós tem informações, seja elas que foram colocadas na nossa infância ou por circunstâncias que aconteceram, mas de qualquer forma, eu preciso ter a consciência que mesmo a gente não usando a palavra culpa, poxa, mas eu tenho essa informação, vamos supor, da violência doméstica. Eu tenho essa informação dentro do meu campo. E não fui eu que coloquei. Eu vi meus pais brigando, eu vi cenas que me impactaram e ficaram registradas no meu subconsciente. Eu não tenho culpa. Realmente, ninguém tem culpa. O que nós temos é responsabilidade. Então, uma vez que eu entendi, é uma pílula amarga, muitas vezes, nesse nosso caminho. Uma vez que eu entendi que eu não tenho culpa, mas eu tenho autorresponsabilidade por absolutamente tudo que está dentro do meu campo eletromagnético, eu entendo que aquelas informações elas precisam ser alteradas, elas precisam ser transmutadas. E por isso que o divórcio energético é uma ferramenta extremamente útil, porque eu vou identificando, quando eu passo a consciência do divórcio energético, eu vou dando as variáveis, né, que podem estar numa questão de relacionamento que inclui os contratos, né? As juras de amor eterno, as simpatias que nós fazemos, sabe aquelas coisas bobas, eu vou fazer para arranjar um namorado, quando você tem um relacionamento e você diz assim, eu te amo para sempre. Olha, esses contratos muitas vezes são feitos até dentro do relacionamento, na parte mais de envolvimento sexual, são feitos em contratos, gente, que, olha, por coisas tão bestas, que nós acabamos levando isso de vida em vida e sem noção de quanto tempo que a gente está com esses emaranhamentos negativos, né? Então, o divórcio energético é uma ferramenta muito útil quando você entra nessa consciência do divórcio energético, porque você mesmo vai identificando quais são os bloqueios, os traumas, quais são os contratos que você tem, né? E a partir do momento que você tem essa consciência, você utiliza essa ferramenta para poder tanto você desfazer desses contratos, como retroalimentar energias com o parceiro, com a outra parte desse relacionamento de forma saudável, você se libera, você liberta o outro, né? E o seu campo fica
limpo novamente para que outras informações aconteçam na sua vida. Mas olha, eu vou falar para vocês que o divórcio energético, ele pode, olha só o que eu vou falar, olha a informação de milhões aí para quem acha que vai, nunca mais vai ver a pessoa. O divórcio energético, ele é tão útil que pode acontecer, inclusive, de reconciliações. Por quê? Se naquele cordão está sendo retroalimentado informações, né, memórias negativas, se eu consigo limpar não as memórias, mas o negativo que tem naquelas memórias, eu passo a perdoar, eu passo a transmutar aquelas energias e sobrou o quê? Sobrou o amor, né? E aí, com uma nova consciência, em um novo tempo, por que não? Se as pessoas querem se reconciliar, faz sentido? Vocês entenderam a forma como eu estou colocando? Então, assim, é um paradigma dizer que o divórcio energético vai separar fisicamente, sabe? É justamente por isso que eu tenho batido muito nessa questão da consciência do divórcio energético, que eu preciso saber o que eu estou fazendo, né? Quais são, porque onde eu vou estar eliminando essas energias negativas, né? Vocês querem falar alguma coisa? Tinha dado uma sumidinha no seu áudio, acho que umas duas frases antes sumiu o seu áudio. Sumiu agora. Ih, caiu. Aí. Acho que ela vai sair ou vai entrar de novo. Peraí, vamos ver. Uhum. Eu tô ouvindo um chiado, eu acho que é no seu áudio já, que dá uma olhadinha. É no seu áudio mesmo. Tá um... Mexe aí no... Vê. Wilde, o seu tá fechado. Tá ainda? Tá. Você ainda tá sem fone hoje? Não, eu tô com fone. Não, você tá com fone. Tá um chiado ou tá dando interferência de alguma coisa. Sim, psicografando aí. Não estou psicografando, coisa nenhuma. Eu acho que é esse meu fone que tá ficando ruim, sabe? Ele tá ficando velhinho. Então, eu acho que ele tá... Eu tive que trocar o meu também essa semana, porque o meu ele começou a funcionar de um lado só e é horrível, porque daí eu parecia que eu tava ficando surdo, assim. Continua ainda? Continua. Tá um igual televisão. Parou? Não, tá igual televisão fora do ar. Então, não é o fone. Aqui. Vou baixar aqui o volume um pouquinho. E agora? Fala aí, Jaque. E aí? Melhorou? Piorou? Melhorou. Melhorou? Eu acho que eu dei muito volume. Pode ser. Tá aqui de volta. Que susto! Eu quero fazer uma pergunta. Sim. Eu faço toda essa liberação de energia em relação ao outro, tá? Eu me liberto e, como você falou, a partir do momento que eu vou me libertando, o outro vai libertando também. E quando o outro não quer mudar esse pensamento, não quer mudar o que está causando desentendimento. Por exemplo, ele acha que ele tem toda a razão, entendeu? E você fica tentando mudar a energia, mudar o tratamento, cortar essa energia ruim, mas o outro lado não aceita fazer uma mudança, entendeu? Não aceita pensar de outra forma, não aceita mudar a maneira de pensar, entendeu? Não quer evoluir, vamos dizer assim. A pessoa quer continuar fazendo as mesmas coisas, entendeu? Você quer melhorar, você está cortando várias coisas que estão incomodando no relacionamento ou no
trabalho, mas o outro lado fecha as portas, entendeu? Eu sou assim, quer dizer, efeito Gabriela, entendeu? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, entendeu? Eu vou morrer assim. O que fazer nessa situação em relação ao divórcio energético? Olha, o que fazer é continuar para dentro. Por quê? É uma ilusão. É uma ilusão a gente acreditar que nós somos ou temos qualquer poder sobre as outras pessoas. Nós nunca vamos decidir por outra pessoa. Olha, a ferramenta ela é pessoal. Eu não estou fazendo isso para eu me reconciliar ou eu. Essa é a grande sacada, inclusive, desse procedimento, quando nós fazemos o divórcio energético, é a questão de soltar. Por quê? Quem é responsável pela minha vida? Quem é responsável pelos meus atos? Sou eu. Então, eu nunca vou conseguir modificar o outro. Se é tão difícil a gente modificar a gente mesmo, você Não, imagina o essa outro. parte eu entendo, que a gente não modifica o outro, entendeu? Isso eu Sim, entendo, entendeu? Mas aí você tinha falado assim, que a partir do momento que a gente vai transformando a situação em nós, automaticamente a pessoa com quem nós estamos transformando a situação também vai alterando a maneira de agir, tá? Agora, sim, saber que a gente não muda ninguém, isso eu sei faz muito tempo, entendeu? Não muda mesmo. Não adianta você pode plantar bananeira na frente do outro, se o outro não quiser te segurar, ele não vai segurar. Agora, sim, eu estou mudando isso em mim, entendeu? Eu vou fazendo esse trabalho, vou quebrando essa energia ruim, tentando achar caminhos para que as coisas fluam. Agora, sim, o outro lado com quem você quer fazer as coisas fluírem se fecha, entendeu? O sim. outro se fecha, ele não recebe essa energia que você está querendo transformar. Sim, porque, veja bem, todos nós temos um tempo para que isso aconteça. É inevitável, é inevitável que algum tempo, mesmo, olha, o pior ser humano da face da Terra, não de uma vida para outra, entre vidas, é impossível a pessoa, uma hora, não cair a ficha, porque todo caos precede uma mudança. Então, muitas vezes, e a consciência nasce no contraste. Então, olha, quantas vezes eu vou precisar passar por determinadas situações até que eu entenda que eu preciso deixar fluir também. A informação já foi alterada, mas cada um tem um tempo, cada um está num nível de consciência, então a gente não pode determinar o tempo. E isso que é o bonito também na consciência do esforço energético, porque a gente precisa trabalhar o soltar. Por quê? Olha, a melhor coisa, muitas vezes, é que não se encontre de novo. Por quê? Por que eu digo isso? Porque quando a gente estuda o eletromagnetismo, nós entendemos que aquilo que parte de mim, uma hora volta para mim. Então, quando eu penso que eu tenho uma ferramenta que eu vou conseguir limpar determinados sentimentos sobre memórias ruins que eu tenho e que aquilo vai me favorecer, meu campo ele se abre. Por isso que eu chamo isso de a tecnologia do perdão. Porque, inclusive, o perdão, ele nunca é para outra pessoa. O perdão só tem e só diz a respeito a você. Por quê? A nossa mente está condicionada a nos colocarmos nesse papel de vítima, sempre. Esse lado desse perdão só em relação a gente, isso o Ho'oponopono faz, entendeu? Eu demorei muito tempo para entender
as frases do Ho'oponopono. Eu tive que estudar o Joe Vitale e ler o livro e estudar sobre o Ho'oponopono para entender que eu não fazia em relação ao outro, eu tinha que fazer pensando em mim, entendeu? Sim, E isso exatamente. altera totalmente. Agora, mas mesmo assim eu tenho essa dúvida. Será que isso que eu estou fazendo, mudando em mim esse sentimento, trazendo este perdão interno em relação a outra pessoa, E essa liberdade, uhum, vai realmente ter esse rompimento? A pessoa pode enxergar e falar assim, não, ela soltou e então é isso mesmo, eu vou, não quero mais, por exemplo, vai sair do emprego, vai mudar de carreira, vai mudar de relacionamento, vai mudar de cidade, sim, e mas não você sabe, sendo essa a intenção, por exemplo, assim, um relacionamento tá dando errado, entendeu? Mas você não sim. quer se separar da pessoa, entendeu? Você não quer. E você faz toda essa libertação, você libera tudo isso e a outra pessoa fala: não quero mais, vou embora. Mas você não fez com essa intenção de ter uma separação. Pode ocorrer isso, de ter essa mudança no que você fez intencionalmente e no que resultou? Então, vamos responder da seguinte forma: todos nós temos algo a realizar aqui nessa vida, a autorrealização. E muitas vezes, aquele relacionamento que não está dando certo, justamente é por quê? Porque não está alinhado com aquilo que eu vim fazer. Essa é a grande sacada. Por quê? Eu quero fazer o divórcio energético para me aliviar. Eu estou falando do meu campo eletromagnético. E se isso inclui a questão do desapego, a questão de eu entrar, até um jargão falar isso, mas entrar para dentro, gente, não tem outro caminho. Porque aí é que está, a gente busca fora, né, essas respostas para essas perguntas. Você sabe que muitas vezes esses relacionamentos que se rompem e que cada um vai para um lado, e eu não quero, mas por que que eu não quero? Aí é que está a grande sacada. Por que é que eu não quero? Por que que eu quero ficar num relacionamento com uma pessoa que já não me quer mais, não quer estar mais junto comigo também? Já decidiu, muitas vezes a pessoa já até fez a vida dela com outro relacionamento, mas eu não quero. Você consegue entender que é uma questão do meu ego, que eu não quero desapegar, porque eu não quero, Sim. porque eu preciso me investigar, porque existe, neste momento, uma clareza sobre a tal da codependência emocional. Codependência. Codependência emocional. Uhum. Então, assim, se eu não enxergar isso, se eu não entender isso que está dentro do meu campo, o que, que vai acontecer? Mais situações para validar aquela minha codependência. Outros Uhum. personagens, outras situações repetitivas, né? Então, assim, aquilo é igual a gente não passar de ano na De ano, vai escola. se repetindo, a história só se repete. E vai mudando, porque os coleguinhas agora são outros, né? Os personagens Uhum. são outros, mas a situação ali é a mesma, a matéria é a mesma, né? Até que eu entenda que eu preciso dar este passo de maturidade que inclui o desapego, que inclui essa limpeza que eu preciso fazer dentro de mim mesma, desses Uhum. rompimentos, contratos que me favorecem a escassez emocional, que reverbera na minha escassez financeira. Eu mesma, eu fiquei perguntando para mim por que é que eu não conseguia entrar aquela ideia para mim. Por quê? Porque enquanto eu não entendia
que eu precisava fazer o caminho sozinha, sem depender, né, da validação emocional de quem quer que seja que estaria do meu lado. Aquilo lá foi repetindo, foi repetindo, foi repetindo, até que eu cheguei aqui hoje. Eu estou sozinha num projeto que eu descobri, porque eu precisava entender que eu preciso me validar. Uhum. Eu precisava entender que essas memórias, mesmo não tenham sido culpa minha, né, vamos dizer assim, a gente não pode se vitimizar, mas é responsabilidade minha, está dentro do meu campo. Então, eu preciso identificar por que essas situações elas se repetem, qual é o gancho, qual é a qual é onde eu fiquei parado, qual é o GIF que está ali. Olha, eu vou falar para vocês duas coisas. Quando eu era criança, e eu espero, tomara que ela esteja aqui, que eu deixei um recadinho hoje lá no Facebook para ela. Eu tenho uma tia, nós perdemos a nossa mãe muito cedo, né? Eu tinha 5 anos, e a minha família sempre foi muito besteira, né? Muito boêmia, e meu avô tocava violão, era serenatas, tal, tal. E tinha um determinado horário sempre nas festas. Olha, isso eu devia ter uns 5, 6 anos, 7 anos, por aí. Eu tinha uma tia que tocava violão e a outra cantava. Gente, aquilo foi. Eu ficava olhando, né, para aquela. Da forma como a minha tia cantava. Gente, a minha vida emocional, quando eu parei para analisar aquilo, eu falei, gente, a minha vida afetiva emocional é a letra daquela música. E a tia cantava aquelas músicas da Alcione, sabe, aquela paixão, aquela coisa, quase chorava. Eu achava bonito aquilo. Só que, o que o meu cérebro entendeu? Que aquela forma era a forma correta de se relacionar. E os relacionamentos afetivos e emocionais era aquilo ali. Então, os meus relacionamentos foi basicamente a música da Alcione. Vocês entenderam? Então, assim, é sério isso. Por quê? Você vai gerando nada a ver, tá? Nada contra as músicas, né? Enfim, nada a ver com as músicas, mas é o que é, sabe? Nós somos afetados por tudo que nos rodeia desde sempre. Então, uma vez que você toma consciência disso, você entende que você precisa fazer uma reprogramação mental, que foi o que eu fiz, né? Eu entendi que algumas músicas, por isso que a gente volta lá na pirâmide de Maslow, algumas coisas na mídia, na publicidade, está sempre voltado para quê? Para que a gente fique estagnado ali. E, gente, o que eu descobri, o que está por detrás disso, e daí a gente não vai entrar nem nesse assunto aqui, mas na questão de manipulação das mentes, um negócio sério, né? Por quê? Porque a gente está até ouvindo falar sobre os extraterrestres num momento onde a tecnologia está bombando aqui no planeta Terra. Será que isso é mera coincidência? E tem assuntos que nós não conseguimos desenvolver no nosso intelecto, como a bioenergia, como a vida após a morte. São coisas que a gente não consegue interpretar na nossa consciência sem cunho religioso, tá? Só a questão energética mesmo. Nós não conseguimos, muitas vezes, discernir isso, justamente porque o nosso cérebro está muito abarrotado de informações negativas. Né? Então, o nosso cérebro é igual à memória do celular, você precisa dar uma limpada para colocar um novo aplicativo. Né? Então, isso é fato, gente, isso acontece. E quanto mais. Por isso que as pessoas falam que para a gente manter um cérebro jovem, a gente precisa estar sempre tendo novas informações. Mas como? Se eu estou com a minha memória cheia de bagulho, de lixo emocional, não tem como. Então, toda vez que eu quero ter uma nova informação, ter um novo relacionamento, ter um novo propósito profissional, eu não consigo, porque a minha bagagem emocional está muito pesada. Então, mais uma vez, a ferramenta ela é útil para todas essas questões. E eu preciso ter essa consciência. E eu estou falando a meu respeito. Eu nunca,
em momento nenhum posso me responsabilizar pelas atitudes da outra pessoa. Além do mais, todo mundo, como eu falei, está aqui para se autorrealizar. Nem sabe, mas a gente está aqui para se autorrealizar. E muitas vezes aquele relacionamento é o que te impede. Então, você trabalhar o desapego emocional, você trabalhar e entender, e só quem faz isso, gente, é que descobriu a questão de como amar. Porque, mais uma vez, eu volto, por carteirinha, tá? Borderline aqui em tratamento. Por quê? A gente acredita, de fato, que a codependência emocional é o que rege as nossas vidas e a gente acha que isso é natural, né? Você ter alguns comportamentos repetitivos em todos os relacionamentos que você tem, uma amizade que você tem, tudo acontece da mesma forma, independente de quem eu esteja falando, porque o meu cérebro funciona dessa forma. Então, eu tenho que entender que o autoconhecimento, que seria próximo degrau dessa pirâmide, vamos voltar lá. Primeiro degrau, degrau da subsistência. Segundo degrau, que seria o segundo, onde todos nós estamos aí basicamente parados, que é a questão dos relacionamentos e a questão sexual. Próximo degrau seria o poder. Nós não exercemos o poder. Por quê? Mais uma vez, nós temos algo que acontece no nosso cérebro que a gente acredita que o poder é sobre as outras pessoas. Na verdade, você só tem o poder quando você domina. Eu só posso ter poder daquilo que eu conheço. E quando eu entendo que de que eu estou falando? Eu estou falando do poder sobre liderança e tal. Não, isso é legal, isso também é um tipo de poder. Mas o maior poder é sobre si mesmo. Aí, quando essa ficha cai, que esse poder é o meu poder pessoal, eu entro na barca que seria o próximo degrau, do autoconhecimento. Partindo que eu entrei no autoconhecimento, eu desenvolvi a terceira inteligência, que é a inteligência espiritual, que nada tem a ver com religiosidade. É aquela que eu falo que nós, na terceira inteligência, o que acontece? Nós ativamos ainda mais a nossa glândula pineal, né? Que é aquela, se você colocar uma pessoa em ressonância magnética e lá dentro do aparelho, você fala assim para a pessoa, olha, faz uma oração bem fervorosa aí e fala com Deus aí dentro. Aí, lá na mesa de comando, vai ver que acionou a sua glândula pineal. Por isso que os cientistas falam que é a glândula de Deus, né? Então, quando você começa a ativar essa glândula no teu cérebro através desse autoconhecimento, você passa para o próximo nível, que seria a espiritualidade. O que seria a espiritualidade? É você praticar o bem, né? Ter aí atitudes que te tornam cada vez mais ser humano, um ser humano com dignidade, com integridade, com ética. Aí, o que é se tornar ser humano? É, de fato, você expressar e ser, sentir, pensar igual. Então, tudo que eu falo é a mesma coisa que eu penso e a mesma coisa que eu sinto. Quando eu conseguir alinhar isso, de fato e verdade, eu consigo me iluminar. Por isso que é muito difícil, porque nós brigamos conosco mesmo o tempo todo, porque eu penso de uma forma, eu ajo, falo, é a mesma coisa, de uma outra forma e eu sinto de outra forma. Por isso que a nossa vida é completamente desalinhada. E aí eu não consigo entrar na minha questão da minha missão de vida, eu não sei quem que eu sou, de onde que eu vim, para onde que eu vou, o que eu estou fazendo aqui nessa terra, né? Então, a gente passa vidas e vidas e vidas e vidas nessa questão, né? Então, eu nunca sei o que eu gosto. Tem gente, se a gente perguntar para algumas pessoas, mas vem cá,
Ah, eu estou num emprego que eu não gosto, não sei o quê, mas o que você gosta de fazer? O que te traz? O que você faz? Que você faz até de graça, que é uma pista que a pessoa entra na missão de vida dela, porque ela faz aquilo com uma libido tão grande, faz aquilo com tanto amor, e faz até de graça, que é aquilo que geralmente ela veio fazer. E, mais uma pista, aquilo que você acredita, que é o seu maior karma, que no meu caso era os relacionamentos. Você passa a entender que você veio para resolver aquilo, e se você não resolver, aquelas pessoas das quais você tem aí teve um desgaste, uma ruptura difícil, você vai ter que voltar, né, com aquela pessoa aí e ter que resolver, porque tudo que aí é que está. Tudo que a gente faz aqui embaixo do céu e sobre a terra é resolvido aqui, então não tem para onde correr. Então, a pessoa nunca mais vai voltar, não sei o quê. Em um momento ela vai precisar ter esse tete a tete novamente, porque a consciência dela uma hora vai chamar, sabe? E nesse momento, eu que conheci o divórcio energético, essa ferramenta super útil, eu já entendi que quando essa pessoa vier, eu estou trabalhada no mármore. Que é importante, porque a partir do momento, aquilo que nós estávamos falando, quando eu sou feliz, quando eu estou legal com a minha vida, eu não incomodo as outras pessoas. Porque quando eu estou ruim, quando eu estou. O que mais a gente faz é incomodar as outras pessoas. Você sendo feliz, você procurando esse alinhamento na sua vida, você automaticamente é feliz. Então, você está cuidando do quê? Do seu jardim, que é o seu campo eletromagnético. E o que você vai começar a atrair? Aquilo que faz o seu coração cantar. Seja um novo Ô, relacionamento, seja uma nova profissão, seja novas situações, né? Você sai daquela mesmice que fica maçante na vida da gente, você se permite a coisas novas. E essas coisas novas, às vezes, estão muito aquém daquilo que a gente imaginou que a gente queria para a gente. Às vezes, você quer uma, uma goiabada e vem com queijo, vem com vinho, vem com tudo junto, e você nem nunca imaginou. A única coisa que você jogou foi para o universo. Olha, eu comando que seja feito um divórcio energético com essa seguinte pessoa, e que as energias minhas que estão com essa pessoa sejam limpas e que elas retornem para mim. E, as energias dessa pessoa que estejam comigo sejam limpas e devolvidas. Gente, é fantástico o que acontece. Os resultados que eu tenho acompanhado, né? Quando você vê uma pessoa que chega na tua frente, acabada, assim, relacionamento assim, ela está destruída por dentro, foi traída, nananã. E quando você começa a passar, e você começa a ver o sorriso e o olhar da pessoa mudar, gente, se essa live aqui chegar em uma pessoa só essa informação, eu já fico feliz, porque é muito bom, eu gosto, meu coração vibra quando esse tipo de, de resultado acontece. Olha só, nas mesas a gente trabalhando, né? Teve uma pessoa que veio se consultar comigo, a gente fez aí a mesa radiônica, enviamos energia positiva para que um processo jurídico de uma pensão saísse e tal, né? E nada daquilo acontecer. Não, puxa, mas essa pensão já tinha 17 anos, tá? 17 anos na justiça que a pessoa estava no aguardo. Só que, um detalhe, ela, né, na amnésia, no atendimento, ela não tinha falado para mim que aquela pensão seria de um ex-marido que já tinha falecido. Eu falei, você já fez um divórcio energético disso? Ela falou, não. Eu falei, vamos fazer. Gente, os resultados estão aí. Como eu falei na chamada, né? Eu não gostaria
não, a minha intenção não é eu convencer as pessoas. Eu só queria contar dessas histórias, sabe, que são magníficas, de pessoas assim que falam, puxa, tem uma nova perspectiva, eu posso sim me relacionar novamente. Eu não, por mais que a pessoa tenha desencarnado, eu não preciso ficar energeticamente preso, porque mesmo desencarnado no plano onde ele está, ele precisa passar pelo caminho que ele tem que continuar do outro lado. E aquela pessoa está presa energeticamente a mim, que estou aqui encarnada, que quero continuar, quero e preciso continuar a minha vida. E por que que isso tudo acontece? Outra informação também. Toda vez que eu passo por um trauma, por uma ruptura difícil, vamos lá. Neste meu campo eletromagnético, fica os frames da memória daquela circunstância. O que é um frame? É uma imagem congelada. Imagina aqueles GIFs que a gente manda, que fica aquela imagem congelada o tempo todo. Aquilo está dentro do meu campo. Isso nós chamamos de forma-pensamento. Eu crio. Eu tenho, vamos supor que o meu filho, eu perdi, uma pessoa que perdeu um filho, o filho desencarnou. E ela ficou com aquela dor. Aquela dor, aquele sentimento tem um rosto, tem um nome, um sobrenome, tem uma pessoa ali. Então, aquela dor, ela vai gerar uma forma-pensamento, e toda vez que eu sentir aquela dor, eu vou lembrar daquele rosto. E esse frame, esse GIF, essa imagem congelada daquele momento, da ruptura difícil, fica dentro do meu campo. Por isso que tem pessoas que preferem ficar com a dor, porque, de fato, aquela dor passa a ser a companhia, a única companhia da pessoa. Olha só que louco que é isso. E a pessoa não consegue se desvencilhar, tanto daquele relacionamento que foi embora, tanto de uma pessoa que desencarnou, porque aquela forma pensamento está mais viva do que a gente imagina dentro do meu campo eletromagnético. Então, aqueles frames, aquela imagem congelada, ela fica ali, ó, é um GIF ad infinito. E se eu for a fundo no contrato, que geralmente é um contrato espiritual de dor que eu tenho, aquilo, ó, reverbera e já está reverberando de muitas outras vidas. E o assunto é muito sério, porque as pessoas não imaginam de que forma que esses contratos, muitas vezes negativos, são feitos na nossa vida. São feitos da forma mais covarde que vocês possam imaginar, de forma inconsciente, de forma para alimentar o meu ego no momento, numa vontade que eu tenho, que hoje eu decidi que eu quero ficar rica, eu vou fazer qualquer coisa, faço qualquer negócio para ficar, para ter o meu objetivo concretizado. Existem forças negativas que adoram isso, adoram esse tipo de atitude da gente, porque nesse momento essas forças negativas elas nos escravizam através desses contratos que a gente nem imagina que tem. E esse assunto é muito sério, vai para além dessa live. Uma outra hora a gente fala sobre isso. Ô, Juliana, Pois não? pode Eu terminar falo que muito. eu queria que você, para quem está assistindo, né, como é que ela faz para identificar, como é que ela sabe quando ela está com um laço negativo com alguém? Quais são os sintomas, vamos dizer assim, para ela perceber que ela está precisando fazer aí um divórcio energético? Bom, quando se trata de relacionamento afetivo, é natural que a gente pense numa pessoa com a qual a gente rompeu, né? Ela pode ter pensamentos frequentes, ela pode ter memórias frequentes, sabe aqueles pensamentos obsessivos? Ela pode ter dificuldade em novos relacionamentos, ela pode não achar sentido muitas vezes para
pode se sentir sobrecarregada energeticamente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem tem muitos parceiros sexuais tende a sentir energia, sabe, de vários parceiros ao mesmo tempo, sabe? Sabe quando a gente não tem essa consciência? Uma semana sai com um, outra semana sai com outro, e aquelas energias são acumuladas, porque a energia sexual é a maior energia do mundo. Então, e além de você estar pegando a energia das outras pessoas que aquela pessoa também estava, né? Então viram. É literalmente a tal da suruba energética. Suruba. Porque é isso. Né? Eu saio com uma pessoa que já saiu com outra, que aquela pessoa já saiu com outro, com outro, com outro. E nós que somos mulheres, somos receptoras dessa energia masculina, no nosso campo, fica muito mais tempo do que talvez com a energia yang, né? Nós reverberamos a energia yang no nosso corpo, porque nós somos receptoras, muito mais tempo. Então, toda vez que eu tive um relacionamento, e principalmente os relacionamentos significativos, que houveram em algum tempo uma ruptura difícil, mesmo que eu nunca mais tenha visto essa pessoa, mas o relacionamento foi significativo, e eu não consigo romper, ou eu percebo que eu tenho outros relacionamentos, mas aquela âncorazinha, alguma coisa que te dá que você percebe que se repete, sabe? Aquela memóriazinha é acionada e você repete as mesmas atitudes, as mesmas circunstâncias, mesmo com personagens diferentes. É uma que você realmente precisa fazer um divórcio energético. Né? E principalmente quando você tem aqueles pensamentos obsessivos e fica lembrando dos momentos ruins, e você entra num looping, essa é a palavra, um looping mental, que você não consegue dar o próximo passo. Você sabe, é complicadíssimo. Eu vou falar em resultados, né, do divórcio energético. Tem gente que já conseguiu vender carro, que estava vinculado ao relacionamento anterior, separou, ficou lá, e daí fez o divórcio energético, 2, 3 dias ali, vendeu carros. A outra pessoa conseguiu desemaranhar uma pensão na justiça. E o caso mais inusitado que aconteceu assim, que eu falei, não, está validado, para mim, eu estou convencida, para mim, que estou trabalhando com isso, eu estou convencida. Eu tive uma oportunidade aqui em Florianópolis de estar num local onde é um local que chama Casa de Passagem, de acolhimento para mulheres que sofreram violência doméstica, né? E elas estavam ali há algum tempo já, muitas com filhos, com a família inteira ali, porque não tinham como voltar, ficavam naquela condição financeira difícil, tal, passou por um momento difícil de violência, tal. E essas mulheres estavam ali já há algum tempo. E conversando com a direção, eu falei, olha, eu posso fazer esse trabalho aqui, posso fazer essa meditação, essa oração, né? E vieram 15 mulheres, inclusive as instrutoras, coordenadoras, vieram e participaram dessa meditação. E somente, eu acho que 3 ou 4 que tinha aqueles paradigmas religiosos, falaram, não, eu não quero participar, tal. Mas para que eu validasse isso que eu vou falar para vocês, gente, eu vi as condições daquelas mulheres. Elas não tinham condições financeiras, não tinham condições psicológicas de sair dali. Eu vi isso. Nós fizemos. Mas é aquilo, né? Eu soltei, porque é assim que eu atendo. Eu faço os atendimentos. Eu faço e solto os resultados. Eu não faço nenhum tipo de promessa. Se vai voltar, se não vai, se você vai encontrar alguém daqui 2, 3 dias. Não faço esse tipo de promessa. A gente simplesmente faz o protocolo, né? E nós fizemos lá. Dali um mês me ligaram para eu voltar lá, tal, porque era época de Natal, tinha uma confraternização. Cheguei. Quando eu chego, eu falo, mas cadê as meninas aqui da casa? Gente, não tinha mais ninguém. Eu não sei, eu não posso validar o que foi da vida delas a partir dali, né? Eu não sei se o campo, se elas conseguiram fazer alteração dentro do campo delas, que a informação da violência
é uma informação que está dentro do campo, independente do parceiro que elas tivessem, se ela não tomar tempo, não entender que ela tem aquela informação da violência, vai mudar de parceiro e vai continuar a mesma questão. Então, eu não posso validar isso, porque realmente eu nunca mais vi ninguém. Mas só o fato de saber que elas conseguiram se provisionar, foi puxado lá alguma coisa para elas, e eu nem estou também colocando crédito, muito menos sobre mim, mas, gente, tem uma coisa que é fundamental nesse trabalho, que é a vontade e o livre-arbítrio. Se eu me permito a uma limpeza que eu entendi que é nesse nível que nós estamos falando, os resultados eu tenho certeza que são inimagináveis. Porque o amor, ele sempre vai trabalhar pelo bem. Então, se não houve reconciliação, você falou que poderia ter acontecer, mas você entende que às vezes aquilo não é o melhor, não é para o bem maior dos envolvidos. Percebe como está além do que eu quero naquele momento, porque pode ser uma decisão do meu ego naquele Tanto é que no comando, né, do Theta Healing, o final é justamente esse, né, para o bem maior. Então, eu não sei se aquilo que eu estou pedindo é o melhor para mim, né? Então, a pessoa, ela insiste em querer manter uma coisa que não tá para ela, e tem uma coisa muito melhor esperando por ela ali na frente, só que precisa deixar ir isso aqui, né? Então, você vem, você limpa, que é como você falou do Theta Healing, né? Eu também sou Theta Healing. Então, assim, o Theta Healing, ele vem, ele limpa, né? Ele tira aqueles padrões negativos que estão ali para justamente liberar o espaço para você vir com novos programas, né? Porque senão você fica ali. E exige uma mudança de conduta da pessoa também, né? Não tem como você mudar se você continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, porque a partir do momento que você tem consciência daquilo, né, daquele padrão repetitivo, então, e descobre, né, ao que eu estou fazendo, né, como é que isso aqui acontece tantas vezes na minha vida, aí você muda, né, é que nem você passar naquela rua que tem um buraco ali, a primeira vez você cai, a segunda, por descuido, você cai de novo, a terceira você já fica mais esperto, você faz um outro caminho ali, passa do ladinho, né, no outro você já muda o caminho, porque senão você vai ficar caindo, toda vez tropeçando no mesmo lugar ali, né? Então, toda terapia, né? Você precisa dessa mudança de conduta para você chegar no resultado esperado, né? Senão não tem como. É isso. Mas assim, e quando você já identificou esses padrões, você já entendeu que você tem isso. Só que se você não entender que além dessa limpeza, você precisa romper com os contratos, essa é a questão. É porque aí, na hora de eu falar, está desfeito esse contrato, é uma decisão que muitas pessoas titubeiam, e por isso que existe a repetição dos padrões, justamente Ela por vai lá e conta desse, puxa de volta, né? porque ela não É sabe. que eu sempre falo, você faz ali o processo do divórcio, né, da pessoa, e você deixa claro ali, né, que não tá cortando sentimento, nada disso, né, que você tá limpando ali o campo entre eles, você tá devolvendo os fragmentos, né, de alma, né, ali e tal, e aí, só que se a pessoa mantiver aquele pensamento que a gente fala dos ganchos psíquicos, né, de toda hora vai buscar a pessoa no pensamento, e muita gente, e eu já tive clientes que faziam isso mesmo, né, que se acabava de fazer, passava 2, 3 dias, a pessoa estava falando de novo da pessoa, parecia que você não tinha feito nada, né? Você fala assim, então, mas aí você tem que moldar aí também, né? Não adianta eu limpar todo o seu campo e você continuar puxando a pessoa, né? Ai, o que será que fulano tá fazendo? E eu vou lá na rede social dele stalkear, saber o que ele tá fazendo, com o que ele tá saindo, e não sei o que, não sei o que. Você trouxe tudo de volta, né? Pois é, por isso que eu tenho um protocolo que, assim, está dando muito certo. Todas as vezes que eu faço limpezas, gente, de coisas assim que até passei por uma situação bem inusitada, e eu faço isso constantemente, sabe? Eu criei um protocolo onde nós cortamos
identificamos esses contratos, nós fazemos o comando do divórcio energético e, além para mais, nós temos um ritual com fogo. Por isso que eu criei o divórcio energético Fire. Aí sim, porque para a nossa psique é interessante que exista um ritual e um protocolo para tudo que eu faço. Que você É vê, né? interessante para a minha mente entender que aquele ritual está acontecendo. Então, eu criei esse protocolo e dá super certo. E para além só para assim, deixar, instigar um pouquinho mais a curiosidade para a gente buscar mais essa informação, junto com o professor Hélio Couto, eu não tinha, na época, tinha passado despercebido, mas entrou no trabalho do divórcio energético a Líria, a mandala do lírio branco, a mandala rosa, a mandala azul, e eu não entendia o que era aquilo, né? Por que que aquilo estava entrando no trabalho e tal? Por quê? Gente, a questão do divórcio energético, ele vai para além do que a gente... A consciência do divórcio energético vai para além desses relacionamentos que nós temos, né? Então, são realidades, muitas vezes, de pessoas muito graves, que há casos de não só violência, mas também a violência emocional e a pedofilia, coisas assim que são bem graves. E esse trabalho com a Líria, que é uma assistente intergaláctica, né? Então, nesse processo de downloads, eu fui recebendo essas informações para que fosse incrementando, né, no processo, nos protocolos, para ver até onde que isso iria chegar. E, como eu falei para vocês, caminhando o caminho das pedras. Isso não aconteceu lá com alguém que eu estou atendendo, não. Aconteceu comigo. Então, eu fui percebendo, eu fui passando, eu fui buscando o entendimento, e hoje eu consigo entender alguns casos muito parecidos com o meu, porque há uma identificação de padrões. E é legal eu estar contando isso, porque, além da recuperação, a possibilidade de ajudar pessoas a realmente destravarem e entenderem, porque, como nós falamos, é um estudo para a nova era. Então, quer dizer, eu passo as informações, mas quem vai identificar do que eu estou falando de dentro do meu próprio campo sou eu mesmo. Então, eu identifico, eu faço as mudanças, né? E aí fica mais simples do que só tomar o banho e daqui a pouco me sujar de novo. Então, é uma alteração, uma reprogramação mental que eu passo através das informações, da consciência. Porque meditações a gente tem aí um monte, né? E tem mesmo, são eficazes, mas é para além. A informação faz toda a diferença nesse trabalho, sem dúvida. E assim a gente consegue ajudar mais pessoas. Porque eu muitas vezes passo por determinadas situações por falta simplesmente de informação. E como que eu vou ter uma nova informação se o meu HD está lotado, né? E é isso. Vocês estão colocando, é do marketing 01. Estava 02 lá na Ah, descrição é? do vídeo. Ah, legal. Pequeno. YouTube, Na descrição do vídeo tá outro. Vamos já mudar. Podemos. Tá lá, deixa eu... achei que fosse Instagram. Gente, tem alguma outra pergunta? Eu falo pra caramba, se vocês não me interromperem, a pessoa aqui, vai que vai. Tá. Então, pegando esse gancho aí, e depois que é feito o processo aí do divórcio energético, como é que é o pós-atendimento? O que a pessoa precisa, qual o autocuidado que a pessoa precisa ter no pós-atendimento? É como eu falei, uma vez que você tem o protocolo do divórcio energético, você vai identificando na sua vida todos os relacionamentos que ainda precisam passar
por essa limpeza nesse cordão. Então, eu vou praticando isso na minha vida pessoal, eu vou praticando isso na minha família, questão profissional. É aquela limpeza constante, que vai te proporcionar automaticamente, e você também precisa buscar essas informações, uma nova programação, ou seja, depois do divórcio energético, nós acompanhamos e geralmente as pessoas já entram em novo ciclo, já conseguem entender a vida de uma outra perspectiva e já aceitam com mais facilidade uma nova programação mental. Então, a forma como ela vai entender os relacionamentos, a forma como ela vai reagir dali por diante na vida dela, já vai modificando, porque ela já tem condições cognitivas de entender os seus próprios processos. E aí ela vai entender que para o universo é meio complexo a gente falar sobre isso, mas para o universo o outro não existe. Existe a minha consciência, eu estou aqui um ser pensante, dentro dessa minha consciência existe um universo, né? E o outro nunca existe para esse universo, porque tudo corresponde àquilo que eu emito. Então, eu preciso entender e preciso fazer esse autoconhecimento para eu entender sobre o meu próprio campo magnético, aquilo que eu sou responsável por atrair, por manter, né? E repetir na minha vida. Se essa ficha não cair, as lições elas continuam sendo repetidas ad infinito, vida após vida, contrato após contrato, e assim que segue. Vai lá, Yudi. Não, eu tô pensando, tô na merda, tô na bosta, porque olha, eu vou te contar. Quando ela começou a falar dos padrões, de que a gente não, até de a gente não conseguir prosseguir na vida da gente, aí disse, fudeu. Ou desculpa, não era pra falar assim, mas é isso, lascou-se. Porque quando, na tua fala, Ju, eu fui identificando determinadas situações de um passado recente, recentíssimo, e que eu achava que tinha resolvido, mas que aconteceram tantas coisas, eu fui relembrando tantas situações, assim, opa, eu estou trazendo de volta tudo aquilo que eu achava que eu já tinha liberado. Pois é, Então, para você, eu sou para você, corresponsável, eu sou corresponsável. sim, ó, você identificou que aquelas formas pensamentos estão mais vivas no seu campo eletromagnético do que você imaginava. É fato, tá ali. O que eu faço com isso? Eu gosto bastante daquela frase da Helena Galvão, que é perfeito para essa live. Ela fala assim: se eu entrei pelo cano, eu tenho que sair pelo cano. É muito fácil, muito cômodo para a gente, até porque o nosso cérebro ele não gosta de ter trabalho. Ele faz de tudo para que a gente retenha energia e não gaste energia, né? Isso todo mundo sabe. Então, quando eu identifico e sei dessa questão da forma pensamento que está criado dentro do meu campo, e eu sei que eu tenho que tomar atitudes, mas por quê? Porque aí eu vou voltando, aí que eu vou descendo cada vez mais nesse degrau, que eu vou entendendo quais são os contratos que eu tenho. O que está validando aquilo ainda? Por que aquele. Olha, eu já identifiquei, já fiz o divórcio energético, mas cadê? Cadê esse contrato? Qual é, em que momento que aquilo me favoreceu? Por que eu tenho um contrato de dor com determinada pessoa? Você consegue entender? Então, é algo que a gente precisa tomar pé. São os contratos que eu tenho, que são memórias que foram embutidas. E, geralmente, pessoal, sempre, 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 a gente vai olhar lá para a primeira infância. Qual foi a minha relação com meu pai? Qual foi a relação com a minha mãe? Aonde que gerou aquela carência? Nós temos 5 tipos de caráter, né? Que nos formam no momento onde o sistema nervoso ele é formado, determinadas
fases da vida, dentro da barriga, durante a amamentação, na primeira, quando eu me descubro que eu sou do sexo feminino ou masculino, que é 5, 6 anos, quando eu me apaixono pelo meu pai, a menina se apaixona pelo pai, o menino se apaixona pelo amor, pela mãe, que passa a ser o primeiro amor. Então, determinados traços de caráter são formados nesses momentos, né? Então, por isso que é interessantíssima a questão da cura da criança interior, entender como que o meu cérebro ele funciona e por que que ele funciona dessa forma. Qual até tem um estudo bem interessante que fala até pelo formato do teu corpo. Você identifica como que o teu cérebro funciona e por que que ele funciona, por que que o seu cérebro formou o teu corpo neste formato. Quais são as minhas dores e os meus recursos? Tudo isso nós fazemos essa análise durante os atendimentos, né? E para além, nós somos espíritos que desenvolveu determinados, que isso chama fase de nieminização do sistema nervoso. Só que nós somos espíritos pré-existentes, que já viemos com contextos encarnatórios para ser resolvidos nessa vida. E qual que é a missão de vida que todos nós temos? A autorrealização. Então, eu já vim com todo aquele pacote inserido naquela família, naquele contexto social. Aquelas informações, elas foram, a partir passando o tempo, foram embutidas no meu subconsciente. Aquilo foi formando o meu caráter. Eu fui desenvolvendo e reproduzindo as dores que foram colocadas no meu subconsciente durante toda uma vida. E agora que esse bichinho do autoconhecimento me picou, porque está doendo muito, eu preciso identificar, porque eu não saio do local. Porque eu me acomodo no quentinho do cocô e não mudo. Por que que eu tenho esse tipo de pensamento? Aí é que entra a questão de eu buscar essas informações, porque nós já sabemos, nós já temos essas respostas todas dentro da gente. Porém, a gente busca essas respostas em relacionamentos, por isso que a gente se frustra nos relacionamentos. O que os relacionamentos têm a nos dizer? Essa é a sacada da consciência do divórcio energético. É o autoconhecimento através dos relacionamentos, dos quais eu estou inserida, da qual eu nasci e na qual eu me criei. Então, eu me autodescubro entendendo por que aquelas pessoas, aquelas circunstâncias estão dentro do meu campo. Isso chama-se autoconhecimento, através dos relacionamentos. Que aí me dá aquele GPS. Espera aí, aonde que eu estou? Para onde que eu vou? O que eu estou fazendo? Né? Que diabos que eu estou fazendo aqui nessa terra? Né? Quanto tempo que eu estou nessa? Então, são perguntas profundas, né, que eu trago à reflexão dentro dessa consciência do divórcio energético. É a busca de se entender através daquilo que eu sei que eu estou atraindo para mim no meu percurso de vida. É uma reflexão. É essa reflexão que eu trago com a consciência do divórcio energético. Mais Impressionante. alguma Não, dúvida não. Dúvida não. Sim, atendimentos, por favor. Vamos agendar atendimento com a Ju. Com a Ju. Eu atendo aqui em Floripa, para quem está aqui, né, pessoalmente, aqui na Praia da Armação. E também faço atendimentos online. É só me chamar lá no Instagram, Jumarketing01, né, esse é o meu Instagram. Meu WhatsApp também, posso deixar? Pode deixar, faz favor. Vamos aqui. Deixa eu ver, deixa eu colocar aqui no. Já que tu coloca o telefone dela no. Coloca. Diz aí, Ju. Peraí. Pode me chamar lá no WhatsApp, a gente agenda, a gente faz esses atendimentos online,
independente de onde a pessoa esteja. Eu faço 2 ou 3 atendimentos no dia só, porque geralmente tem esse momento da escuta, da gente entender. Muitas pessoas têm muitas dores e precisam de uma informação. Às vezes, uma informação você tira a pessoa daquele estado que ela está, com uma única informação, gente, isso é sério. Não fica Tá, qual que fazendo é o anos. número do seu WhatsApp, ô Ju? O DDD é 48, e aí seria 98863 4631. Já vou colocar lá. Uma das falas mais interessantes, assim, que deu clique assim, na minha cabeça foi quando você falou das questões profissionais da carreira, que normalmente o que a gente faz de graça, que é o que a gente tem mais prazer, que pode ser a dica. Que Sim, normalmente as, as grandes carreiras começam assim, né? sem dúvida. Wilde, aquilo que a gente faz com brilho nos olhos, com libido, aquilo que você sabe, você fala, estou pronta, faço até de graça. Olha, mesmo que aquilo no primeiro momento não te dê um retorno financeiro, mas se você parar para analisar, os maiores gênios começaram dessa forma. As pessoas falam assim: ah, eu vou fazer tal coisa porque dá dinheiro. Tá, a pessoa tem aquela realização financeira, mas, ó, quer saber? Quem é o maior exemplo disso foi o cara lá da maçãzinha, que é uma pessoa mais rica do que ele faleceu. E será que ele se realizou? Ele, ele esperou perder toda uma vida para chegar no final para entender que toda aquela grana não trouxe a felicidade para ele. É uma mensagem que ele deixou muito clara. E quando a gente é feliz, altera todo o nosso campo eletromagnético. Aquilo lá vai gerando uma potência de amor dentro da gente, porque é exatamente isso. Eu não quero parecer romântica aqui, mas é o amor, gente. Mas não é esse amor que a gente acha que, sabe, é só sexual, ou aquelas pessoas que estão ali só no meu círculo. É amor mesmo, amor pelo trabalho, por aquilo que eu faço. Eu faço com uma libido, gente. A libido, mais uma vez, chakra básico, energia sexual, aquilo é uma explosão tão grande. Aquilo que você faz com todo esse tesão, toda essa libido, tudo, você automaticamente é inevitável, é 1 mais 1 é 2. Que isso se torne, depois de um hobby que você faz com muito prazer, se torne algo que vai te dar um retorno financeiro. E essa ficha não cai para as pessoas. Muitas vezes as pessoas permanecem no emprego que não te realiza aquilo que você faz, e você faz forçado, tem até um resultado financeiro, mas fica Isso não é doente. satisfatório. Por que fica doente? Porque o corpo somatiza, não tem como fugir dessa regra. E se vale para um ser humano, vale para todos. Olha, Tá e certa, Ju. Pior que você tá muito certo. Bateu, foi no. Essa foi a dedada no olho, sabe? Essa fala foi uma dedada no olho. Aliás, foram dedadas, foram os dois, sim, bem nos olhos. pois é, mas a gente. Às vezes o que é tão óbvio, que é tão óbvio, que é tão óbvio, passa batido. Pois é, a gente somatiza no corpo doenças e reclamações. Por quê? Porque a gente não é feliz, porque a gente não faz aquilo que a gente gosta. A gente se esquece, a gente passa a não só não se entender, mas como aquilo que nós falamos, gente feliz não incomoda, né? A gente não entende que a felicidade faz parte. Nós precisamos nos autorrealizar. Nós precisamos, muitas vezes, sim, nos priorizar.
falar, opa, peraí, até aqui eu pensei em A, B, C, mas e eu? Onde que eu estou nessa história toda? Né? Então, é aí onde eu passo a entender que eu preciso desapegar, que a minha felicidade está acima de eu estar ou não estar, né, naquele relacionamento que eu queria tanto. Porque é minha felicidade, é o meu campo eletromagnético que está em jogo, é a minha encarnação. Eu vou chegar lá do outro lado e vou falar, não, é, eu acredito, né? Não desencarnei ainda, mas eu acredito que a pergunta não vai ser assim. O quanto que você foi caridosa? O quanto que você amou? Jesus falou, ame o seu próximo como a ti mesmo, o alto amor. Né? Então, essa é a prática do amor que a gente não está acostumado. E só quem ama, faz o divórcio energético. O mais inteligente entende a tecnologia do perdão, da relação. Ah, chegou essa informação para mim, e pode ser que nessa encarnação nem chegue essa informação para outra parte. Mas e daí? Eu preciso fazer a minha parte. Eu vim aqui para me autorrealizar. Eu não tenho a obrigação e nem posso ter a intenção de autorrealizar uma vida que independe da minha vontade. Todos nós somos dotados de livre-arbítrio. Né? Eu não tenho que querer que aprisionar alguém que não quer, que já passou, sabe? Já a sintonia. Por isso que outra coisa que a gente fala no divórcio energético é a questão das almas, né? Das almas gêmeas, das chamas gêmeas, das... Gente, tá no seu campo, põe um nome nessa alma. Almas afins. Por quê? Porque alguma afinidade tem, porque senão você não teria nem encontrado. Então, coloca esse nome, almas afins. Porque é impossível alguém entrar no meu campo que não ressoe, porque não fica. Se a gente sacar dessa questão do eletromagnetismo, está respondido tudo na sua vida. Em que momento que aquela pessoa, aquela situação foi atraída para mim? Espera aí. É uma sacada, porque você auto se descobre, né? Eletromagnetismo. Eu emito, eu atraio. Então, eu acho que nessa altura dos paradigmas todos, a gente já nem, aí entra em outros estudos de ovo cósmico, de formação de mônadas, né? Da formação divisão do yin e yang. Isso aí seria uma outra conversa. Mas, para início de conversa, todas as almas que estão ligadas ao nosso campo são almas afins. Tem algum tipo de afinidade, seja afinidade boa ou seja afinidade ruim, né? Fato. Então, essa é meio difícil, porque a gente se vitimiza pra caramba, né? É E fala, verdade. meu, né? Que fizeram da minha vida. É, Enfim, bem isso. Meninas, olha, esse Ju, assim, a gente já tá com 1h48, a gente chega perto ali das 2, quase 2. Então, assim, eu quero te agradecer muito por você ter vindo. O meu WhatsApp aqui tá só me dando sinal, assim, o povo conversando que tá interessante, não conhecia isso, eu disse assim, calma, mas eu não, assiste, presta atenção no que ela tá falando, presta atenção, bom, porque o pessoal fica assim, querendo discutir, presta atenção primeiro, depois discute. Então, assim, foi muito bom eu que a tua fala. agradeço demais a Você é uma oportunidade. pessoa gentilíssima, dulcíssima e tem conhecimento de causa, né? Não é só bagagem teórica. O que é bom é saber dos teus resultados, da tua prática. Isso é que é bom. E eu só tenho a te agradecer por você ter vindo hoje e agradecer imensamente ao Grego por ter dito assim, olha, chama a Ju, tá aqui o contato dela. Foi muito bom. Para mim, foi uma contribuição muito grande. Estou falando no nível pessoal, foi uma contribuição muito grande. Deu um estalo na memória de umas coisas que andam acontecendo
e que ia passar batido. Então, eu sou muito agradecida por esse momento. E olha, volte mais vezes, a casa é sua, tá? Meninas, Eu que Eu quero agradeço muito agradecer vocês. também muito. Não caiu uma ficha, caiu um arquivo inteiro, entendeu? Caiu, a ficha não caiu, caiu todo aquele arquivo bem grande, sabe? Cheio de gaveta, assim, caiu. Como diz a Wilde, algumas coisas que eu achava que eu tinha resolvido, estava lá na gaveta de baixo do arquivo, bem lá no fundo, e essas também saíram e voaram em cima de mim. Então, eu só tenho que te agradecer. Foram muitas informações importantes e isso vai chegar para bastante gente, eu tenho certeza. Gratidão. Eu que assim agradeço muito a oportunidade, porque é aquilo que eu falei, eu não quero, eu não tenho a pretensão nenhuma de convencer ninguém. Eu só gostaria de falar essa história que dá certo. Se deu certo para uma pessoa, gente, eu acho assim, tanto de gente que pode se salvar, às vezes, uma encarnação com uma informação só. E isso já me deixa muito feliz, né? E quem eu puder ajudar, só me chamar, me procura lá, a gente agenda um horário. Estando aqui em Floripa, a gente está pessoalmente. Não estando, vamos online mesmo, mas não deixa de procurar, porque vidas podem ser salvas com uma informação só, né? Pessoas que são vítimas de violência, vítimas de abuso sexual. Se a gente pode contribuir com uma informação, eu já fico feliz. E essa é a minha missão. Por isso que eu estou aqui. Muito obrigada, meninas. Foi muito bom. Ou eu então, achei. eu deixei ela falar, então deixa. Mas eu quero agradecer, né? É sempre muito bom conversar com quem tem conhecimento, né? E trazer aí esses assuntos, né, que são tão importantes que muita gente não tem noção da importância que é de cortar esses laços energéticos, não só na parte de relacionamento amoroso, mas em tudo, né? Uma situação que acontece desagradável, se você tem essa consciência, que você tem essa autonomia de fazer esse corte de você mesmo, não é ficar carregando a semana inteira aí por 10 dias uma situação que aconteceu hoje já, antes de dormir, vai lá, corta esses laços, né, que te mantém aí, porque senão vão pesando, né, vai ficando muito pesado para você carregar. E é muito legal, né, porque às vezes você ouvir de uma outra pessoa, né, por mais que você já saiba o que é, mas você ouvindo uma outra pessoa trazendo o conhecimento dela, te ajuda, né, a aflorar, a relembrar algumas coisas aí, como a Wilde falou, e que volte outras vezes, né, para poder comentar aí outros assuntos, né, até mesmo os assuntos que o professor Hélio Couto traz, eu também fiz todo o caminho das palestras, fiz, né, minhas ondas também. Hoje em dia já não sou mais ressonante, mas o aprendizado a gente carrega para a vida inteira. Muito, ela tá perdendo já a memória do celular. Daqui a pouco vai cair. Daqui a pouco ela perde sinal. Ai, ai. Gente, ó, eu quero agradecer vocês que estiveram conosco essa noite, que o pessoal que esteve no chat, o pessoal que esteve fazendo burburinho no WhatsApp. Nós não temos grupo no WhatsApp, é só para dizer, tá? Nós não temos nenhum grupo de comunicação no WhatsApp, eu acho que ela caiu. Travou. Travou mesmo, bonito. E Eu queria perguntar que WhatsApp é esse que você está fazendo burburinho aí? Como gente, é o pessoal que está assistindo. Que eu fiz a linha a rede de transmissão, né? Mandei a live. E aí o pessoal estava assistindo, e para não aparecer no chat, fica me mandando mensagem. Entendi. Fica me mandando, tá assistindo e fica me mandando mensagem. Assim, eu fico mandando, presta atenção na live. Ai, ai, assim mesmo. E, então, gente, ó, obrigada. Que todos vocês tenham uma boa noite, um bom fim de sábado. E na segunda-feira estaremos de volta com a segunda hiperbórea. E talvez a gente consiga finalizar o assunto, né, os temas dos personagens do livro do O Mistério de Berecina Vilca, de Nimrod Eu de acho difícil.
Mas a gente vai tentar, né? Pra gente dar uma pausa, porque a Ida vai dar uma pausa também, vai ficar fora uns dias. Então, para a gente retomar para a gente pegar outros temas, né? Dentro da SH, tá bem? Então, ó, meu beijo para vocês. Beijo, Até manas. segunda-feira, Até e é segunda. praticamente uma ameaça, né? Tchau. Beijo. Bom senhor Tchau. para todo mundo.